Gente, eu tô aqui com esse livro, A Autoestima do Seu Filho, de Dorothy Colbridge. Será que eu falei certo? Eu tô sempre treinando esse inglês. Eu conheci esse livro, eu já tinha recebido a indicação no Amazon, porque eu tenho a minha lista lá, inclusive enorme, me patrocina a Amazon, porque eu vou fazendo a lista do que eu tenho vontade de ler nas minhas áreas, que eu estudo, né, que eu tenho na afinidade, e aí eu vou comprando, eles vão me dando mais sugestões, a lista tá enchendo. Aí quando eu posso, eu vou lá, compro um pouquinho, leio, pra tentar me controlar também, né? E ele já tinha me indicado lá esse livro. Quando eu comprei um sobre a coragem de ser imperfeito, que eu também vou falar um pouco aqui, logo em breve. Eu já falei um pouco por alto. Eu tinha comprado as caixinhas de emoções também, disciplina positiva na época, o de Maria Montessori. E eles me indicaram alguns outros livros que foram aparecendo e esse estava na lista. Aí eu comprei, porque estava já na fila, eu queria muito ler. Ele não é um livro tão barato comparado a outros, mas é como se eu tivesse na minha mão um tesouro, gente. Esse livro, ele tem disciplina positiva, comunicação não violenta, Montessori, educação, né, o novo modelo de educação, psicologia, tudo junto. Tudo. Tem um pouco de Laura, do que Laura Gotti vai falar da maternidade. Tudo num lugar só. É muito lindo o trabalho da Dorothy. Eu já li, reli e eu vou ler aqui algumas coisas com vocês. Eu confesso, eu vou fazer um especial só sobre ele. Eu vou colocar aqui no canal no YouTube que é só sobre esse assunto, pra gente estar sempre voltando. Quem sabe a gente consegue falar muita coisa, né? Nunca é comum vocês terem um livro na mão, mas eu acredito que vai fazer diferença, tá bom? E assim, eu já falei com algumas pessoas e digo com todo o coração, esse portal que é o Lua Coutinho C é como se fosse uma forma que eu tenho de dizer ao mundo, de ajudar o mundo, de oferecer um pouco de mim na minha rotina. Eu paro às vezes um dia à noite, quando minha filha dorme, já 10 horas da noite, porque eu não gosto de ficar usando o celular o tempo todo com ela. Eu limito, organizo para que eu possa ter um tempo autêntico com ela. Não é fácil, mas a gente tem que tentar. E aí eu paro, fico aqui e às vezes troco, às vezes com uma blusa só. No mesmo dia eu gravo vários vídeos. Às vezes também eu guardo um dia só para digitar alguns textos para compartilhar no Instagram, no Lua Coutinho C, para postar os vídeos no IGTV aqui no canal, porque eu acredito, sinceramente, que independente da questão financeira, eu ainda não tenho retorno com esse trabalho, eu ainda não trabalho com isso. A professora está começando com a consultoria agora online para pais educadores. Tem um curso online também, né? Tá chegando agora, com 3 horas em que eu falo sem parar sobre educação, eu dou dicas, se você não conhece, tá no meu link, lá no meu perfil. Então, independente disso, que vai ser uma coisa à parte, eu acredito que é sempre possível fazer diferença, dividir algum assunto. Então, por isso eu acho que é importante a gente ler um pouco sobre a autoestima do nosso filho, porque a autoestima, a forma como a criança se enxerga, a forma como a criança se olha, a estima que ela tem dela mesma afeta tudo. E ela vai crescer com essa autoestima. Por mais que ela viva outras experiências, ela tem uma base ali dessa construção. Ela tem uma visão dela, que é muito afetada pelos pais, pelos educadores, pelas primeiras figuras de apego, de conexão, de vivência, porque ela chegou no mundo. Eu acredito que elas são seres transcendentais e que têm a sua bagagem, mas independente disso, até os 7 anos principalmente, ela é um ser em construção muito intensa e com a bagagem, vamos dizer, mesmo que exista essa bagagem, a gente já tem na psicoterapia falando sobre essa bagagem extra, anterior, né? Naquele momento, até os 7 anos, ela está muito sujeita à cultura, ao meio, ao ambiente. Então, a autoestima quem conta a nossa história inicialmente são os nossos pais, são os nossos educadores, são as figuras que estão à nossa volta. Então, muitas vezes essas pessoas contam de forma inconsciente, sem preparo, sem treino, nos colocam rótulos, nos colocam altas expectativas, nos enchem de padrões, nos enchem das suas próprias dores, e isso é muito complicado. Então, conscientização liberta você, liberta seu filho. Às vezes uma coisa, estão entrando em conflito o tempo todo. É só uma questão de ver diferente aquele ângulo, de olhar pelo olhar do seu filho, de ter empatia. Que empatia não é concordar com o que o outro te traz, não. É mesmo não concordando, se sensibilizar e tentar se colocar no lugar dele para começar dali. É o ponto de partida para uma relação saudável, para a comunicação, inclusive até para você influenciar de forma positiva, trazer tua convicção, trazer tua representatividade para a vida dessa pessoa. Mas para falar de autoestima do seu filho,
Acho que a gente tem que voltar pro livro Coragem de Ser Perfeito, quando Brené fala sobre vulnerabilidade. Nós precisamos assumir que nós somos vulneráveis. Nós não precisamos esperar ficarmos perfeitos, padronizados, com todo o conhecimento, a ponto de bala para entrar no espetáculo que é a vida, senão a gente acaba não vivendo. Morre sem ter vivido, vive sem esperar que vai morrer, de forma totalmente distorcida, a gente atropela tudo. E aí vem a culpa, o remorso, então sempre é tempo de aprender. Nós somos vulneráveis, somos imperfeitos, não queremos aqui ser perfeitos, mas queremos ver, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então eu vou começar com vocês só um trechinho do livro e depois a gente vai fazer outros vídeos conversando sobre os vários assuntos que ela trabalha, tá bom? Aqui tem a omissão da nossa cultura, que é a primeira parte do livro, quando ela diz: durante décadas, os psicólogos voltaram sua atenção para a doença mental e seu tratamento. Mas desordens psicológicas estão de tal modo difundidas que simplesmente não há profissional em número suficiente para tratar os doentes. Um estudo sobre 175 mil pessoas na cidade de Nova York mostrou que apenas 18,5% não tinham sintomas de enfermidade mental. É um número sério, né? O número de pessoas que se sentem interiormente confusas e cujo potencial se atola em defesas doentias atinge proporções epidêmicas. Os problemas neuróticos tornaram-se um modo de vida. Eu sempre digo onde eu vou, nas minhas palestras na religião, nas minhas palestras na educação, que saúde mental ultimamente tem sido um artigo de luxo. Isso constitui uma denúncia desconcertante de uma lamentável omissão da nossa cultura. Nós, pais, não somos preparados para a nossa tarefa. E existe habilitação para ser pai, mãe? Existe esse recurso? Não. Os filhos têm manual de instrução? Não. É difícil? É. Não é fácil. E nossos filhos não precisam de pais perfeitos, mas de pais conscientes, que se humanizam, que se amam e que querem buscar melhorias todos os dias. Mas se não existe essa habilitação, se você se prepara, vamos buscar ajuda, recursos. Hoje está cada dia mais fácil, a internet pode ser usada a nosso favor. Eu tô aqui com vocês agora, não é? Então vamos lá. Quantias enormes são gastas no ensino acadêmico e profissional, mas a arte de tornar-se um pai atuante é deixada ao acaso e algumas aulas dispersas. E ainda assim, paradoxalmente, consideramos as crianças como o nosso recurso nacional mais importante. Interessante, né? A semente da manhã pisa na semente, porque a gente muitas vezes não escuta, não acolhe, não olha o mundo com os olhos da criança, não tem empatia nenhuma, bem distorcida, né? Recorremos à vontade a médicos educadores para controlar o progresso físico e intelectual de nossos filhos. Mas para orientar sua saúde emocional, quase só podemos recorrer a nós mesmos. Mesmo quando surgem sintomas, muitos pais consideram a consulta a um psicólogo como uma admissão de derrota. E não é. Tá bom, gente? Não é. Não é porque você é um pai ruim que você está aqui ouvindo esse vídeo. Não, pelo contrário. Um pai que busca é um pai que quer entender qual é o sinal, qual a raiz daquele sintoma e trabalhar. Trabalhar em cima disso. É o último recurso que lançarão mão. Muitas vezes é. A discrepância entre o valor que atribuímos às crianças de um lado e nossa capacidade de proporcionar aos pais um treinamento específico para a sua tarefa de outro parece basear-se na suposição de que um ser humano deve saber criar um outro ser humano. E não é. Nós precisamos entender isso e nós, como sociedade, como pessoas, temos que ajudar mais os pais, as mães, nesse processo de início. E ajudar a dar palpite, fica toda falando e comentando, não. Já falei aqui sobre isso, é empatia, é sensibilidade, é se conectar, é ouvir mais que falar muitas vezes, é se oferecer para permitir aquela pessoa um momento de arejar a mente. São várias questões, tá bom? Mas o fato de alguém tornar-se pai ou mãe não lhe confere automaticamente o conhecimento e a capacidade de criar filhos confiantes, seguros e capazes de viver como pessoas em perfeito funcionamento e que possam ter nossa vida significativa. Aí eu vou pular um pouquinho pra gente ir pra parte que ela fala, que é o que a gente vai fazer nesse livro, né, no livro dela. Este livro pretende dar exatamente esse quadro de referência, apresentarmos uma nova maneira de ver o desenvolvimento da criança, considerar todo o crescimento e comportamento em função da busca pela própria criança, da identidade, do autorrespeito. Passo a passo, mostrando especificamente como criar um sólido senso do próprio valor da criança. Isso é muito importante porque, na maioria das vezes, nossos filhos servem para nós como uma oportunidade de suprir as nossas próprias demandas,
de fazer aquilo que eu não fiz, ser aquilo que eu não fui. Isso não é nada bom, tá bom? É um grande problema pra autoestima. Vou parar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Eu queria muito saber se vocês estão gostando, se é importante, se está sendo valioso para vocês. Queria muito que vocês compartilhassem, que vocês me dissessem, tá bom? Se vocês gostaram mesmo dessa introdução, marca um amigo aqui no Instagram, ou se você estiver no YouTube, também no YouTube, convida, compartilha, porque assim que nós conseguimos convidar mais pessoas, eu vou fazer mais um vídeo e mais outros tantos falando desse livro, tá bom? Eu vou produzir conteúdo também no Instagram e a gente vai poder trabalhar mais outras coisas que vem. Aqui fala um pouco sobre criatividade, inteligência, tantas questões. Gente, é muito lindo. Eu vou esperar vocês, tá bom? Por favor, vamos juntos. Um abraço.